Olá pessoal, aqui é o professor Francis Gleison, estou aqui com vocês para comentar as questões encaminhadas na primeira atividade domiciliar. Espero que possa servir de ajuda na revisão dos conteúdos de física. Então vamos lá para a primeira questão. O gás argônico destaca-se por ser o gás nobre mais abundante do planeta Terra, sendo que a maior quantidade se encontra na mistura gasosa do ar atmosférico. Cerca de 0,93% do volume do ar que respiramos é composto pelo mesmo. Seu número atômico é 18 e cada elétron tem carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de argônio, em valor absoluto, é de aproximadamente. Então, aí uma questãozinha simples sobre quantidade de carga elétrica. Nós vamos calcular utilizando essa fórmula, na qual a letra Q representa a quantidade de carga elétrica total, que é o que a questão quer saber. N representa o número de elétrons e a letra E é carga elétrica elementar. Bom, nós temos um átomo de argônio, o número atômico é 18, ou seja, ele tem 18 prótons. Como nós estamos considerando que o átomo está neutro, ele também tem 18 elétrons. Então, nós vamos substituir aqui os valores, onde no lugar da letra N, nós vamos substituir pelo número de elétrons, e no lugar da letra E, a gente substitui aqui pelo valor da carga elétrica elementar. Resolvendo a equação, nós temos que Q é igual a 2,9 vezes 10 elevado a menos 18 coulomb. Voltando aqui à questão, alternativa correta, letra E. Próxima questão. No modelo atômico atual, o nêutron tem a composição UDD, no qual U representa a partícula quark up e D representa a partícula quark down. O quark up tem carga elétrica positiva igual a 2/3 do valor da carga elétrica elementar, em módulo. A alternativa que representa corretamente a carga elétrica do quark down é... Bom, voltando a falar sobre quarks, a gente sabe que um átomo pode ser dividido em eletrosfera, núcleo. O núcleo, por sua vez, é composto por nêutron e próton. E essas duas partículas são constituídas também dos quarks up e quark down. O quark down tem uma carga elétrica de menos 1/3 da carga elétrica elementar. E o up tem uma carga elétrica de 2/3 da carga elétrica elementar. Uma outra maneira de saber disso é, se o nêutron é composto por 2 down e 1 up, a carga elétrica total do nêutron é zero, então a gente poderia somar as cargas elétricas aqui e descobrir qual seria a carga elétrica do quark down. A gente também tem aqui a composição do próton. E voltando à questão, a gente vê que a alternativa correta é a letra C. Então, o quark down tem uma carga elétrica negativa igual a 1/3 do valor da carga elétrica elementar. Terceira questão. Dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados entre si, isolados de outros corpos. Após o atrito, observamos que... Bom, então a gente vai identificar aqui quais são os sinais dos objetos após serem atritados. Vamos fazer aqui uma simulação. Suponhamos que nós temos aqui um bastão de vidro e um pedaço de seda. Se nós atritarmos esses dois materiais, o vidro vai perder elétrons para a seda, ou seja, o vidro fica positivo e a seda que ganhou elétrons fica negativo. Então, no processo de eletrização por atrito, a gente observa que quando um corpo fica positivo, o outro fica negativo. Portanto, a alternativa correta, letra E. Um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Próxima questão diz o seguinte: dois corpos X e Y são eletrizados por atrito, tendo o corpo X cedido elétrons a Y. Em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X. No final dos processos citados, as cargas elétricas de X, Y e Z são respectivamente. Então, vamos ver aqui a situação. Nós temos um corpo X, um corpo Y. Esses corpos são atritados e a questão fala que o corpo X cede elétrons para o Y. Então, o X fica positivo e o Y negativo.
A questão também fala que outro objeto, um objeto Z, é colocado em contato com o objeto X. E na eletrização por contato, os objetos ficam com cargas de mesmo sinal. Portanto, na ordem, X é positivo, Y é negativo e Z é positivo. Retornando à questão, alternativa C. Quinta questão. Durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Compreendendo os conceitos estudados na aula de eletrostática, depende-se que os passageiros. Então, aqui a questão pede para você identificar, a questão vai abordar o fenômeno blindagem eletrostática. Lendo as alternativas, a gente vê que os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem. Questão 6. O gráfico abaixo representa o módulo da força com que dois objetos eletrizados se repelem em função da distância entre eles. Do gráfico lê-se que a força vale 8 vezes 10 elevado a 3 newtons, quando a distância entre os objetos é de 0,3 metro. Quando essa distância aumentar para 0,6 metro, a força de repulsão entre os objetos será de... Então vamos analisar aqui o gráfico. Antes de analisar o gráfico, aliás, a gente sabe que pela lei de Coulomb, a força é inversamente proporcional ao quadrado. O que significa isso? Eu trouxe aqui um simulador para explicar melhor. Nós temos duas partículas eletrizadas, cada uma com carga elétrica de 6 microcoulomb. Lembrando que esse micro é 10 elevado a menos 6. Então, a Q1 tem a carga de 6 microcoulombs, Q2 também. Elas estão separadas aqui por uma distância de 4 centímetros e interagem entre si com uma força de aproximadamente 200 newtons. E eu vou aproximar essas duas partículas, eu vou diminuir a distância à metade. Eu vou colocar então essa partícula a 2 centímetros da outra. E a gente vê que a força aumentou 4 vezes. Do contrário, se ao invés de aproximar, eu distanciasse o dobro, eu aumentasse a distância o dobro, a força iria cair 4 vezes. Isso porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, agora sim, analisando o gráfico, vemos que quando a distância é 0,3 metros, 0,3 metro, a força é de 8 vezes 10 elevado a 3 newton. Quando a distância dobra, a força vai ser diminuída 4 vezes. Então, a gente tem a nova força, o valor ali no gráfico, 2 vezes 10 elevado a 3 newton. Portanto, a alternativa correta, letra D. Próxima questão. A figura abaixo representa uma partícula de carga Q, 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb, imersa em repouso no campo elétrico uniforme de intensidade 3 vezes 10 a menos 2 newton por coulomb. E a questão quer saber qual é o peso da partícula em newtons. Bom, vamos analisar aqui a imagem. Nós sabemos que cargas elétricas de sinal negativo tendem a ir no sentido contrário às linhas de indução do campo magnético. Nós temos aqui as linhas de indução, então a tendência é que essa partícula vá para cima, até porque também a placa de cima é positiva. Então vai existir uma força de interação entre a placa e a partícula que está eletrizada, uma força elétrica para cima. E existe também o peso da partícula, que é para baixo. Então, nós temos aí os dois vetores, um para cima, um verticalmente para cima, outro verticalmente para baixo. Por definição, a gente sabe que o campo elétrico é igual à força que essa partícula está sofrendo, dividido pela carga elétrica dela. Isso implica que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga elétrica. Como essa partícula está em equilíbrio, a gente sabe que o módulo do vetor peso é igual ao módulo da força elétrica. Como a força elétrica é E vezes Q e o peso é igual à força elétrica, eu posso escrever aqui o peso em função
do campo elétrico e da carga elétrica. Ou seja, o peso é igual ao campo vezes a carga elétrica. Substituindo aqui os valores que a questão me deu, eu sei que o campo é 3 vezes 10 elevado a menos 2 e a carga 2 vezes 10 elevado a menos 8. Resultados, 6 vezes 10 elevado a menos 10 newton. Portanto, a alternativa correta, letra C. Questão 8. O módulo do vetor campo elétrico gerado por uma esfera metálica de dimensões desprezíveis, eletrizada negativamente no vácuo, varia com a distância ao seu centro segundo o diagrama dado. Sabendo o módulo da carga do elétron ou do próton, a carga elétrica, sabendo o valor da carga elétrica elementar, compreende-se que essa esfera possui. Então, a gente vai identificar aqui se essa esfera possui elétrons ou prótons a mais, e a gente vai ter que quantificar esse excesso de elétrons ou de prótons. Bom, aqui no enunciado a gente tem a palavra negativamente, uma palavra-chave, ou seja, o objeto é eletrizado negativamente. Se ele está eletrizado negativamente, significa dizer que ele tem um excesso de elétrons em relação ao número de prótons. Logo, ou seria a letra A ou seria a letra B. Mas vamos agora quantificar esse excesso. Olhando o gráfico, nós temos aqui dois pontos, esse ponto e esse outro. Nós podemos escolher qualquer um deles para descobrir a quantidade de carga elétrica do objeto. Eu optei por esse daqui por ser mais fácil, que a distância é 1 vezes 10 elevado a menos 2, então talvez fique mais fácil. Nesse ponto, o campo elétrico vale 28,8 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb e a distância 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Substituindo esses valores nessa equação, é possível que a gente descubra o valor da carga elétrica total do objeto que está gerando o campo elétrico, ou seja, a carga elétrica geradora. Resolvendo essa equação, a gente encontra que a carga elétrica geradora é 3,2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Substituindo nessa equação, substituindo esse valor no lugar de Q, a gente pode descobrir o número de elétrons em excesso. E aí, resolvendo aqui a equação, N é igual a 2,0 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Lembrando que essa letra E é a carga elétrica elementar e vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Voltando aqui à questão, alternativa correta, letra B. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveitem, deixem um like e se inscrevam no canal.